Você já parou para se perguntar se realmente o que sente é amor ou apenas medo? Medo de perder alguém, medo de não ser escolhida, medo de ficar sozinha. Essa é uma pergunta que ecoa como um sussurro incômodo no coração de muitas mulheres e talvez, no fundo, você mesma já tenha sentido esse aperto. Afinal, o que nos prende a certas pessoas não é sempre amor. Às vezes é carência, é insegurança, o pavor do vazio. E é aqui que quero te provocar. Você ama ele ou ama a ideia de não estar sozinha? Respira fundo e seja sincera com você mesma. Não precisa me responder, mas responda para o seu próprio coração. Porque a verdade é que muitas mulheres confundem presença com amor. Confundem atenção com afeto verdadeiro. Confundem companhia com segurança. E quando essa confusão se instala, é como se a alma passasse a viver numa prisão invisível. Uma prisão sem grades de ferro, mas com correntes emocionais que pesam ainda mais. Quantas vezes você já se pegou suportando coisas que não deveria apenas para não enfrentar o silêncio de dormir sozinha? Quantas vezes se convenceu de que aquele relacionamento não é tão ruim assim, quando no fundo sabia que o preço que estava pagando era alto demais? E aqui vai uma verdade que dói, mas liberta. Não existe solidão maior do que estar ao lado de alguém que não te vê de verdade. Mas calma, eu não estou aqui para julgar você. Estou aqui para segurar a sua mão, como quem conversa numa madrugada longa, e trazer luz para dentro desse labirinto de sentimentos. Porque todas nós, em algum momento, já estivemos ou estaremos diante desse dilema: amar por amor ou amar por medo. Deixa eu te contar uma história. Havia uma mulher chamada Clara. Ela tinha um sorriso bonito, daqueles que iluminam o ambiente, mas no fundo carregava um vazio silencioso. Quando conheceu Daniel, sentiu como se tivesse encontrado um abrigo contra as tempestades da vida. Ele não era perfeito, mas preenchia suas horas. Fazia companhia, estava presente, mesmo quando ausente de verdade. Clara confundiu presença com amor. Passaram-se anos, e ela já não sorria da mesma forma. O que antes era refúgio, virou prisão. Ela não conseguia imaginar sua vida sem ele, mas também não conseguia ser feliz ao lado dele. E sabe qual era o maior medo de Clara? Não era perder Daniel, era encarar a si mesma sozinha. Essa história poderia ser a sua, ou de alguém que você conhece. Porque, no fundo, é um retrato universal de algo que acontece em silêncio na vida de muitas mulheres. Mas deixa eu te dizer, a solidão não é inimiga. A solidão, quando acolhida, pode ser professora. Ela nos ensina a ouvir a nossa própria voz sem o barulho das expectativas dos outros. Ela nos mostra que o vazio que tanto tememos não precisa ser buraco, pode ser espaço. Espaço para florescer, para criar, para descobrir quem você é além de qualquer relação. E sabe o que é mais curioso? Quando você aprende a ser inteira na sua própria companhia, o medo de estar só perde o poder. Porque você entende que estar com alguém deve ser escolha, nunca necessidade. E é aí que o amor verdadeiro encontra terreno fértil para nascer. Pense comigo, o que é o amor, senão a liberdade de ser quem somos, ao lado de alguém que também é livre? Se você precisa se encolher, se calar ou se moldar para caber no espaço que o outro oferece, isso não é amor. Sobrevivência emocional. E me permita te provocar mais uma vez, você está sobrevivendo ou vivendo? Você está mendigando migalhas de atenção ou recebendo amor genuíno? Você está ao lado de alguém por desejo ou por medo? Essas perguntas podem incomodar, eu sei, mas são elas que abrem portas dentro da nossa mente e nos obrigam a olhar para o espelho da alma. Agora, deixa eu te contar outra metáfora. Imagine que sua vida emocional é como uma casa. Se as paredes estão rachadas, se o telhado está caindo, você até pode colocar móveis bonitos lá dentro, mas no fundo a estrutura continua frágil. Assim também é a mulher que busca no outro a sustentação que não encontra em si mesma. Ela enfeita o relacionamento, posta fotos sorrindo, mas no íntimo sente que algo está prestes a desmoronar. Agora imagine outra casa, sólida, firme, bem construída. Quem entra ali não precisa segurar o teto, porque a própria estrutura sustenta. Essa é a mulher que constrói amor próprio antes de convidar alguém para dividir a vida. E você, em qual casa tem vivido? Naquela que depende de remendos emocionais, ou naquela que se sustenta por si só? Amar alguém não é errado, muito pelo contrário. O amor é uma das experiências mais grandiosas que podemos viver. Mas o que destrói tantas mulheres é amar de forma desigual, é amar como se o outro fosse a âncora da própria existência. E vou além. Quando você ama por medo, você não ama de verdade. Você apenas transfere sua insegurança para outra pessoa. Isso não é justo nem com você, nem com ele. Então, como diferenciar? Como saber se o que você sente é amor ou medo? A resposta está na sua paz. Se ao lado dele você sente paz, liberdade e crescimento, é amor. Mas se ao lado dele você sente ansiedade, dependência e medo, é prisão. Às vezes, a coragem que falta não é de deixar alguém. A coragem de se reencontrar consigo mesma. Quer um exercício simples. Feche os olhos e imagine sua vida sem essa pessoa. Se o que você sente é dor, é normal. Mas depois da dor, aparece o quê? Medo ou alívio. Esse pequeno detalhe é um farol. Ele aponta se você está presa pelo amor ou pela dependência. E se você descobriu que, na verdade, é dependência, expire.
não é o fim, é o começo, porque reconhecer é o primeiro passo para se libertar. Nunca esqueça, você nasceu inteira. Você não precisa de ninguém para completar você. Relacionamentos são para somar, não para suprir vazios. Quando você entende isso, você para de aceitar metades. Você para de implorar amor. Você começa a escolher diferente. E aqui está a grande virada. Quando você ama a si mesmo o suficiente, você nunca mais terá medo da solidão, porque a solidão se transforma em solitude, e a solitude é liberdade. E só quando você é livre, pode amar alguém de verdade. Então, minha pergunta final é: você ama ele ou tem medo de ficar sozinha? Essa resposta não está em mim, nem em nenhum vídeo. Está dentro de você. E eu espero que, depois desta reflexão, você tenha coragem de encarar seu próprio coração com honestidade. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com outras mulheres. Talvez hoje alguém esteja precisando ouvir exatamente isso. E lembre-se, o amor próprio é a base. Sem ele, qualquer relacionamento desmorona. Com ele, até a solidão vira força.